O Mundial e Você, deste sábado, presta uma homenagem ao saudoso professor Adhemar Ramos. Vamos reprisar hoje uma entrevista feita no dia 21 de fevereiro de 2009, onde o professor nos conta um pouco da sua história, fala de sua carreira e explana muito bem o que pensava a respeito da vida e do ocultismo. Vamos ouvir Rir e Matar Saudades, do professor Adhemar Ramos. Começa agora, Mundial e Você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e Você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Bom dia, professora Adhemar Ramos. Bom dia, Samira. Realmente é um prazer muito grande participar de Mundial. E você, principalmente neste sábado e no início de um novo ano. Não é verdade? Início de um novo ano, 2009. Bater, né? Temos o ano novo astrológico também em breve. 20 de março. 20 de março. Importante para vocês essa data, né? É, porque exatamente no dia 20 de março nós temos o ponto vernal, que é o ponto da astronomia e também, por coincidência, da astrologia, que é o ponto de Áries, o começo da roda dos signos do zodíaco. O zodíaco começa no dia 20 de março para 21 de março com o signo de Áries e termina, não é, com o ciclo de Peixes, fazendo a roda total das 12 constelações. E nesse dia 20 para 21 de março, nós temos também o ponto vernal, que é o ponto onde o Sol está simultaneamente na linha do Equador e na eclíptica, que é o caminho que o Sol faz aparentemente no céu, não é? Então é um ponto de referência, é um ponto vernal, é um ponto onde a Terra é referenciada a todos os planetas, a todas as constelações, a todas as estrelas visíveis, e ele é usado então para marcar o tempo. Assim, o verdadeiro calendário nunca é esse que nós usamos, que é o calendário cristão, mas é o calendário da astrologia e da astronomia. Na realidade, o ano começa no dia 21 de março e termina no dia 20 de março do ano seguinte. Segue, os meses seguem exatamente os signos. Este é o real, este é o mês real, mas a Igreja Católica quer dizer universal, colocou este calendário. Quer uma prova? A gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro é o último mês, mas não é 10, né? É 10. Setembro é 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10, janeiro é 11, fevereiro é 12. Né? Vamos começar a seguir os astros agora. Isso acontece anualmente, essa linha vernal? Acontece, ele é oficial, é astrofísico, astronômico e é a referência da Terra. Agora, como o catolicismo foi imposto assim com muita abrangência, porque católico significa universal, aí todo mundo usa. E se nós não usarmos, a gente tá não fora. vai ficar bem. Porque a gente paga impostos, a gente tem as festas, as efemérides, comemorações, tudo no calendário antigo, né? Mas, ocultamente falando e cientificamente falando, o calendário é outro. Começamos em março. Em março. Não, então vamos apresentar o professor Adhemar Ramos, o que teve de pedido para te trazer neste programa. Ah, é? É uma coisa fabulosa, viu? Já foi entrevistado pelo seu Valdemar alguma vez? Sim, o Valdemar, o saudoso Valdemar, que nós tanto amamos e com tanta saudade que ele deixou. Né? O professor Adhemar Ramos, na verdade, ele é engenheiro, empresário no ramo de consultoria empresarial em sistemas de qualidade e em treinamento comportamental. O professor Adhemar Ramos estuda assuntos esotéricos há mais de 20 anos. Tem o quê? Quase 30. Bem mais de 20 anos, né? Podemos dizer 40 anos. 40 anos, desde criancinha. Seu conhecimento em esoterismo e fenômenos e mistérios da vida é aplicado em seus programas aqui na Rádio Mundial, onde ele aborda mais de 200 diferentes temas esotéricos. Tem mais de 200? Ixi, aí muito já mais, né? Nossa. A gente não sabe fazer conta. A quantidade de temas, só para você ter uma ideia, eu tenho 400 CDs editados. E quando eu falo CDs, são temas de 12 CDs, 10 CDs, 8, 5, depende do tema. Dos mais variados. E tem mais 400 em editação. Então são 800 CDs, é muita coisa.
é um conhecimento muito amplo. São mais de 25 mil programas que eu já tenho. Né? Tudo, pelo menos tem registro disso tudo, tudo, né? Registro de tudo. Isso que é importante. E nós temos ideia até de fazer DVDs, não é isso? Tendo estes programas para compor uma maior quantidade de programas e disponibilizar para todos, né? E aqui podemos dizer que dentro da Rádio Mundial deve ser nos programas mais antigos, né? Eu já estou sim. há 20 anos aqui na rádio, desde a antiga difusora, não é? Nem era Rádio Mundial ainda. E comecei ainda no grupo CBS, comecei na Rádio Tupi. Fiquei alguns anos na Rádio Tupi fazendo programas, lá na Vila Guilherme, onde era muito onde engraçado. É o Parque Trote hoje. Exatamente, Então tinha a hora que tinha os cortes do programa, que eram às sextas-feiras, e também tinha que irradiar o trote, né? Que seria a corrida. É muito, muito bacana. Conta um pouquinho dessa história. Quando que o senhor começou a se interessar pelo esoterismo? Olha, eu realmente tive uma história muito interessante. Quando eu nasci à meia-noite, né, na transição de 13 para 14 de dezembro, que por coincidência é a mesma data e o mesmo horário de nascimento de Michel de Nostradamus. Opa. Não que eu tenha algo a ver com ele, em absoluto. Coincidência. Mas a parte da espiritualidade, a parte da medicina, que eu sempre gostei também, a parte da busca do ocultismo, que ele tinha, também eu tenho, não é? E quando eu nasci, o meu avô não batia bem da cabeça, né? Ele estava esclerosado e me jogou no lixo. Então posso dizer que eu nasci sendo jogado no lixo. Meu Deus! E aí tinha um latão lá e fui lá para dentro do latão, né? Recém-nascido, de madrugada, quando eu nasci, e todo mundo me procurando. Cadê a criança que nasceu? Nasci de parteira, em casa, naquela época era usual, comum. E aí me procura, ninguém acha, até que uma cigana me pegou, né? No meio da rua lá e levou para dentro de casa. E meu irmão, que devia ter uns 3 anos e pouco, né? Que era o segundo, né? O mais próximo de mim, pegou um pedaço de madeira e meu avô estava sentado, já era de manhã isso, assim no final da casa, era uma casa terra, numa varanda que tinha atrás, e desceu a paulada na cabeça do meu avô, né? Então, sério? Já comecei a nascer numa encrenca, né? E meio aqui desprezado. Mas isso faz parte das insanidades das pessoas, né? E levei uma infância muito difícil, muito complicada, que eu tinha uns problemas, assim, de fisiologia diferentes, né? E parte da constituição física mesmo, no que diz respeito aos órgãos internos, né? E não podia correr, não podia andar, então eu ficava muito assim parado, eu não podia brincar, porque dava uma intoxicação interna e ficava muito afetado, né? Faltava ar, ficava roxo, era terrível. Tanto é que os médicos diziam que eu não ia longe, né? E aí eu era obrigado a pensar muito, né? Então eu sempre fui um pensador, sempre fui um analisador, observando a vida. E aí tive uma primeira experiência, que foi ver um UFO, né? Muito interessante, aí eu vi outros UFOs, fenômenos assim, voadores, e comecei a me interessar por isso. Me tornei um ufólogo, pesquisador. Isso aonde, professor? Isso em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu nasci aqui na capital, no bairro de Vila Mariana. Meu pai nasceu, sabe onde nasceu meu pai? No centrão da cidade, na rua Barão de Paranapiacaba. Olha aí, bem no lá centro. No centrão, né? Perto da Praça da República. Sou paulistano mesmo. Paulistano da Gema, coisa rara aqui em São Paulo. E comecei a pesquisar tudo isso e ter assim... E aí comecei a ver certos fenômenos e comecei a perceber muito sobre o inexplicável, que existe muita coisa. Porque, Samira, o desconhecido é infinitamente superior ao conhecido. O homem não conhece praticamente nada sobre a natureza, sobre a vida, sobre os fatos, sobre o universo. Então o desconhecido é muito maior. Então eu comecei a criar uma espécie de uma paixão, um interesse muito grande pelo oculto, pelo desconhecido. E assim foi. Aí levei a minha vida, tive umas experiências extracorpóreas, mas também. Assim, e isso ajudou muito também. Até que um dia eu fui convidado a assistir uma palestra, né? E essa palestra é de uma pessoa que já faleceu, chamado Mário Paciente, que foi o meu iniciador aos mistérios maiores. E realmente aprendi muito com ele e passei a estudar na Sociedade Brasileira de Eubiose, que é uma escola de iniciação. Aí me aprofundei, passei a ser instrutor, passei a ter discípulos e assim tive
mais de 3 mil discípulos diretos que ficaram comigo 5 anos. Dentro da Eubiose. Mais de uma quantidade absurda também que ficaram 3 anos e mais de 60 mil indiretos. E aí comecei nesta parte instrucional, né? A ensinar as pessoas. E quanto mais você dá, existe uma regra. Quanto mais você dá, mais você aprende. Quanto mais você sabe e ensina, mais você aprende também. E aí entrei nesta roda sem saída e cada vez aumentando o conhecimento. Esse foi o processo. Esse é o processo. Tudo isso e a engenharia, onde é que entra nisso? Bom, também nunca deixei de ser engenheiro. Na realidade, eu sou químico, sou engenheiro, fiz vários cursos assim de pós-graduação, viajei ao mundo inteiro, trabalhei com muitas tecnologias, fui diretor estatutário e diretor contratado de muitas empresas multinacionais. Trabalhei em vários ramos, elétrico, eletrônica, trabalhei com autopeças também. A engenharia sempre foi. E ainda hoje eu tenho uma empresa de engenharia e vivo disso, quer dizer, o meu ganha-pão é engenharia. Então hoje a gente fabrica fábrica, ou seja, a gente constrói projetos e também fábricas completas, que a gente chama chave na mão, de cervejarias completas, isso é uma boa, né? Cervejarias completas, biodiesel, álcool, açúcar, também empresas assim de fundições contínuas, completas, mineração, equipamentos pesados em si. E trabalha assim, na parte de racionalização de processos, redesenhos de processos, otimização, não é? Dos resultados, e esse é o meu grande trabalho de hoje. Fico mais fora de São Paulo durante a semana e final de semana estou aqui gravando os programas, fazendo ao vivo, né? Então, eu fico se fora de São Paulo. Se dedicando a esse... na realidade, eu fico em Piracicaba e Ribeirão Preto, Sertãozinho. Durante a semana? Durante a semana e aqui, finais de semana, na Rádio Mundial. Na rádio, praticamente ele vive na Rádio Mundial de sábado e domingo. São 3 programas. 3. Né? Quais são, professor? Mistérios Revelados, que já está no ar há 20 anos, né? Ele está diariamente, de segunda a sábado, às 4h30 da manhã. O pessoal fala, puxa, mas 4h30 da manhã? Mas ele tem uma audiência muito grande, 4h30 da manhã. E fora isso, é horário nobre na Europa, porque pela internet? Pela internet e qualquer horário. A gente, então, muitos povos e quem está fora do país e que entende o português, entra direto na internet. Com certeza, muita gente está acordando às 4h30 da manhã também aqui, aqui em São Paulo. Tem muita gente acordada. E aqueles que gravam, né? Automaticamente e depois. Para estudar depois, né, professor? Tem que continuar estudando depois do programa. Isso. Tem esse, então, que é de segunda a sábado. Esse é o Mistérios Revelados. Mistérios Revelados, né? É o mais antigo, tem 20 anos. Tem outro que é Mistérios Revelados Especial. Por que é especial? Porque quem faz o programa é o ouvinte mundial. Ele pergunta o que ele quiser, mas não sobre moda, sobre futebol, isso não. Mas sobre... Mistérios. Sobrenatural, coisas inexplicáveis. E aí fica muito bacana, não é? Porque nós abrimos os telefones e o nosso querido ouvinte adentra na Rádio Mundial como se ele estivesse dentro e faz a pergunta que ele quiser, comenta o que ele quiser. E é um programa, assim, muito gostoso. O nosso ouvinte é muito especial, porque é um ouvinte que busca realmente consciência. E a Rádio Mundial é fantástica, porque ela é um leque de 360 graus, né? Porque tem de tudo aqui. Se você quiser, o ramo que você procurar na parte de medicina, na parte de tradições, na parte... Tem de tudo aqui, não é? A Mundial é muito rica nesse aspecto. E a pessoa, então, tem esta facilidade, não é? Às sextas-feiras. E aos sábados, nós temos o Consciência e Revelações, que é um programa, assim, com conteúdo um pouco mais especializado sobre ocultismo, sobre tradições, sobre mistérios, e este é reprisado no domingo, às 5 da manhã. Então, é sábado, das 13 às 14, isso. Ao vivíssimo, né? Ao vivíssimo. Enquanto eu estou vivo, é vivo mesmo. Ao vivíssimo. Falou que existe o inexplicável. O inexplicável é explicável? Sim, ele é o inexplicável. Por que existe o inexplicável? Porque existem os limites das religiões, das filosofias, das pessoas, existem os dogmas, existem os preconceitos.
Por isso que os fenômenos são inexplicáveis. Mas quando você rompe, não é, este ímen da ignorância e dos dogmas, aí realmente você se deslumbra com a beleza que é o ocultismo, o conhecimento, a maravilha que é. E como eu já falei, não é, logo no início, o desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. Então, a gente diz que é um caminho sem volta. Quanto mais você estuda, mais você aprende. E existe até um ditame, não é? Uma lógica dentro do conhecimento fechado, que diz o seguinte: quanto mais você estuda, mais burro você fica. Ou seja, quanto mais você estuda, mais você mede a sua ignorância do que você não sabe. Como eu não sei, eu não soube disso até hoje. Quanto mais você sabe, mais você sabe que menos sabe. Né? E é um caminho sem volta, né? Porque é uma delícia. Me diz uma coisa, você viaja muito, você viajou muito tanto pela sua profissão como engenheiro, mas viajou também para conhecer os lugares especiais que esse planeta tem. Sim. Existe realmente esses lugares especiais? Sim, nós temos 7 regiões no planeta que a gente chama de chakras, vórtices energéticos conscienciais. Então nós temos, da mesma maneira que o ser humano tem 7 chakras principais, fundamentais, o planeta também tem, não é? E estes chakras, eles ficam em 7 regiões do nosso planeta também. Se a gente olhar o mapa mundi, a gente vai ver que existem 7 regiões. Tem uma na América do Sul, não é isso? Um chakra na América do Sul, que é Machu Picchu no Peru. Tem um outro na América do Norte, que fica no deserto de El Moro, no estado do Novo México, não é? Que também é fantástico, né? É onde nós tivemos as bombas atômicas, o Baby foi feito lá, que foi jogado em Hiroshima e Nagasaki, não é? Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Depois tem o terceiro, que fica no Yucatán, no México, em Chichén Itzá. O quarto fica na Austrália, em Sydney, perto de Sydney. O quinto fica próximo de Lisboa, nas Serras de Sintra. O sexto fica pertinho da grande pirâmide de Quéops. E o sétimo fica na Índia, na Caxemira, bem no norte, em Srinagar. Então são 7 centros, 7 pontos, 7 vórtices sagrados. E existem os móveis, não é isso? Esses são fixos. E os móveis estão aqui no Brasil devido à grande missão brasileira. Então nós temos chakras móveis na região de Minas, na região da Bahia, que tinha que ser, e na região de Mato Grosso. Tem algum local famoso? Sim, por exemplo, muito importante no Mato Grosso é o Roncador. Tá. Tanto é que muitas viagens eu já fiz, sou amigo deles há mais de 25 anos, dos caciques, um povo muito bruto. Eu não falo daqueles que ficam vivendo nas cidades, próximos às cidades. Eu falo realmente nas reservas. A gente entra com licença da FUNAI, e somos amigos deles, damos muita ajuda para eles também. E lá tem os mistérios do Roncador, que são fantásticos. São viagens assim que quando a gente vai, o pessoal volta encantado. Pelo Chavante, que é um povo especial, um povo sagrado, que preserva e protege esses mistérios do Roncador, não é? Então, este é o foco do Roncador. Na Bahia nem se fala, porque a Bahia é a Bahia de Todos os Santos. E ali também nós tivemos o descobrimento do Brasil, as primeiras grandes experiências dos vikings foram na Bahia também, chegaram até a Bahia. Então a Bahia representa um portal de entrada aos mistérios brasileiros. Né? E temos também em Minas Gerais, várias cidades sagradas, principalmente rodeando a cidade de São Lourenço. Então nós temos cidades sagradas. E nessas cidades sagradas, a nossa iniciação colocou templos em cada uma delas. Templos, assim, perfeitos de iniciação. Maravilha. Me diz uma coisa, ainda falando de lugares, o ocultismo, ele ajuda a entender, por exemplo, acidentes geográficos, tsunamis, terremotos? Sim, inclusive nós temos até previsões, nós já fizemos no começo do ano aqui nos nossos programas na Rádio Mundial, falamos das bolhas internas, que é uma previsão terrível, catastrófica, horrorosa, e falamos também da revolta da Mater Geia, da Mãe Geia, da Mater Reia, ou da matéria, ou da própria Mãe Terra, como a gente chama. Ela está revoltosa porque seus filhos não cuidam dela, seus filhos judiam dela, seus filhos poluem a nossa mãe, maltratam a nossa mãe. E como uma boa mãe, ela tem que dar a bronca nos seus filhos. E aí vem a revolta da mãe natureza. E isso está muito evidente, principalmente até o ano de 2013.
já vem ocorrendo. Não é? Se você vê, não é, Samira, a quantidade de tufões violentos, a quantidade de tornados, tsunamis, terremotos, vulcões, a Terra está muito brava, vamos dizer, a nossa mãe. A quantidade de enchentes, nem se fala recentemente no Brasil, a quantidade de enchentes que a gente teve. Não só em Santa Catarina, no Rio foi igual, Minas foi igual, e vamos ter mais. E vai ver então o que vai acontecer no hemisfério norte, né? Então é isso. Mas a bolha, é muito interessante falar da bolha, né? Dessa bolha interna. O que são as bolhas? Bom, a Terra, periodicamente, ela é convulsionada, né? E como é que funciona isso? Onde tem vegetação é coberto. E essa vegetação, então, fica com terra por cima e ela fica como que formando um bolsão. E esses bolsões, todas essas árvores, todos os animais que estão lá, logicamente vão sendo decompostos com o tempo, vão formando uma substância escura chamada coágulo, que acaba virando no petróleo. Então a gente tem bolsões de petróleo, bolsões de gases, debaixo das crostas, debaixo das placas tectônicas da Terra, debaixo das placas tectônicas que estão abaixo dos mares submarinas, são bolsões. Como descobriram aqui na camada do pré-sal, né, no Brasil, grandes quantidades de gases, grandes quantidades de petróleos. E o que tem debaixo desse bolsão? Né? Em cima tem o mar, as placas tectônicas, que são rochas, né? Depois a gente tem o mar ou tem a terra. E embaixo, então, tem um bolsão, e debaixo do bolsão, o que a gente tem? Outras placas, e o que tem debaixo? Fogo, né? Porque o núcleo da Terra, ele tem uma energia eletromagnética inteligente, que a gente chama Sol, então a Terra está grávida de um Sol, né? E este Sol é energia eletromagnética inteligente. Diz, então, o ocultismo que a Terra é oca, não de vazia, mas ela tem o Sol, porque a Terra era Sol antes de ser o que ela é. E o Sol, essa matéria solar, inteligente, eletromagnética, foi se transformando em matéria. E nós ainda temos essa energia no núcleo do planeta. E essa energia, então, provoca o quê? Material fundido em toda a sua volta, transformando a energia em matéria. Então, o que tem debaixo, dentro da Terra? Tem o Sol, que ainda não esfriou, que está lá, em volta a altíssima temperatura, que é o magma, todo derretendo, depois tem umas placas, primeira camada de placas que estão sólidas, e aí tem uns bolsões, depois tem mais placas, então tem um bolsão ali, né? Então o que acontece? Se tiver uma ruptura, aí esse bolsão explode. Então imagina uma explosão de um bolsão desse, de um bolsão de petróleo. A gente está vendo a Petrobras furando aqui, não é? Achando a camada de pré-sal, grandes quantidades de gases, grandes quantidades de petróleo. O que tem debaixo disso daí? Fogo. Né? E quanto mais eles forem se tiver uma rachadura, uma movimentação das placas de baixo que permita entrar esse material, o que a gente tem? Uma bomba. Isso explode. E a Terra, ao longo da sua história atávica do passado, teve um monte disso. Isso muda totalmente a crosta da Terra. Então, simplesmente uma explosão dessa é uma onda tão forte de um impacto que provoca o quê? Tsunamis absurdos. Provoca, então, gases, provoca, então, a proliferação de toda essa fumaça tóxica que mata seres da água, depois do mar, né, ou do ar, e depois essa grande quantidade de calor pela explosão e pelo fogo que vem de baixo, né? Sobe tudo isso, aí cria o quê? Fica tudo escuro, o sol não ilumina, aí congela tudo isso, aí caem pedras de gelo e chuvas torrenciais violentíssimas, ou trombas d'água, a gente diz. Isso faz parte do histórico da própria Terra. Só que ninguém fala, né? Ninguém fala. Então a gente chama a profecia da bolha, que essa bolha explode, é terrível. Existem tsunamis, por exemplo, que chegam a ter mais de 1.000 metros de altura. Então imagina um tsunami de 1.000 metros de altura, as águas passam 200 metros acima da cidade de São Paulo. E uma onda vindo do mar. Isso aconteceu no nosso planeta no passado, isso é muito comum, faz parte da história atávica ou do passado da Terra. Então essa é a profecia da bolha. Mas Deus é tão bom com o Brasil, aqui, não é, com a região da Rádio Mundial, onde nós vivemos, que tem o pré-sal.
O pré-sal, então, o que é? É uma couraça que foi colocado propositalmente pelas hierarquias planetárias para que o Brasil fosse protegido e a América do Sul também. Então, imagina uma camada de pré-sal de 4 quilômetros, 5 quilômetros. É uma couraça de segurança. Então, mesmo que tenha alguma explosão lá, ela retém. Mas tem lugares no mundo inteiro, isso existe no mundo inteiro, essas bolhas, que não tem proteção nenhuma. Em volta dos Estados Unidos não tem proteção, então é muito perigoso. E existe até profecias que uma dessas bolhas vai estourar e uma cidade nova vai sumir em 1 hora, né? Americana? Então, americana. Então, o New Orleans já aconteceu com o tufão, né? Sim. Agora vamos ver, são profecias, né? Uma cidade nova. Qual é a cidade nova? Espero que não seja Nova Piracicaba, onde eu estou. Não, né? Durante a semana, né? É aquela que era uma ilha? É uma profecia que tem, uma profecia muito forte, muito pesada, né? E sempre aconteceu. Por exemplo, Alexandria, no Egito, sumiu assim. Ou seja, tem o farol de Alexandria, uma cidade maravilhosa, uma das maravilhas do mundo, que era Alexandria e o seu famoso farol. Um tsunami com ondas de 200 metros, pelo mesmo efeito que eu estou falando, simplesmente uma onda entrou, né, derrubou o farol, acabou com a cidade, matou todo mundo e quando voltou não tinha mais nada, né? Realmente é complicado. Então isso faz parte da natureza, faz parte, porque a Terra é um ser vivo, né? Ela tem reações químicas, ela tem processos. Então isso é uma profecia terrível que está para acontecer, né? Agora é lógico, em volta do Brasil vai ser difícil acontecer, então vai acontecer longe daqui. Mas fazer o quê? Né? Vai mexer com a Terra. Mexe com a Terra. Então, Mexe com a terra. eu acho que o homem deveria conhecer mais a realidade que ele vive, né? Então nós vivemos em cima de uma bomba. De uma bomba. Porque a gente tem debaixo da terra petróleo em muitos lugares, gases em muitos lugares, a própria Bolívia, né? Todo o gás que a gente recebe vem da Bolívia, praticamente. Então imagina se debaixo explode. E a gente está vendo também vulcões extintos sendo acordados. A gente está vendo muitos vulcões, não é isso, em erupção, que a gente vê aquele material quente vindo debaixo da terra. Imagina se isso atravessa um bolsão. Gente, daqui a pouquinho a gente conversa com esse bate-papo, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos reprisando o Mundial e Você, em que o entrevistado foi o professor Ademar Ramos. Este programa foi ao ar em 21 de fevereiro de 2009. Daqui a pouco, continuamos a ouvir mais histórias do professor. Estamos apresentando Programa Mundial e Você, com Samira Chaini. Estamos reprisando o Mundial e Você, em que o entrevistado foi o professor Ademar Ramos. Este programa foi ao ar em 21 de fevereiro de 2009. Estamos apresentando Programa Mundial e Você, com Samira Chaini. Estamos de volta e eu continuo conversando com o professor Ademar Ramos, que tem programa aqui na Mundial há uns 20 anos, né, professor? Isso aí. Com certeza. Falamos dos tsunamis, dos aspectos negativos. Vai acontecer alguma coisa boa nesse mundo, não vai não? Tem a bolha externa, essa que eu falei é interna, mas tem a bolha externa, que é a bolha financeira. Que ainda não estourou, não é? E o que vai estourar por aí? É complicado. Está todo mundo colocando muita fé, não é isso, no Obama. No Obama, não Osama, Obama. E o que acontece, né? Lógico, ele tem boas intenções, etc, etc, mas existe um problema mundial, né? E vai ser difícil corrigir isso. O problema dos Estados Unidos não é questão de bilhões de dólares, são trilhões de dólares. A economia mundial ainda nem começou a perceber esta bolha que está para estourar. E ela já está afetando todos os mercados. Aqui a gente tem todas as empresas, dispensa de pessoal, desemprego. Principalmente as multi, né? Começamos o ano muito pesado, né? E veja, todo ano o que a gente faz? A gente festeja que acabou o ano novo, né? Só que cada ano está cada vez pior, né? O ano seguinte é pior do que o anterior. E a gente festeja, veste branco, só. É para esquecer, professor. Para esquecer, né? Então, mas veja, não adianta fazer festa. A gente tem que ter uma mudança de atitude, né?
Mudança interna. É, mudança interna. É o que a gente sempre fala aqui na Rádio Mundial, né? Tem que acreditar na vida, né? E acreditando na vida, mudar. A gente tem que mudar a família, mudar o homem, mudar a mulher, dar muito mais valor à mulher, muito mais valor à criança, muito mais valor à sociedade, muito mais valor à vida, não é? Para poder administrar toda essa dificuldade financeira que a gente vai ter. Então, o problema da bolha financeira é tão grave quanto a bolha que eu falei, não financeira, que está dentro da terra, dos gases e do petróleo. Realmente é uma bolha que está estourando, apareceu só a ponta do iceberg e a coisa é muito pesada. Então, a gente fala, está todo mundo confiante no novo presidente dos Estados Unidos, né? Porque já existia essa profecia que os Estados Unidos teria um presidente negro, né? Isso a gente fala há 30 anos que ia acontecer e aconteceu, né? Mas, independentemente de ser branco, de ser negro, de qualquer coisa, o problema é muito grave. Então, isso vai gerar muitas confusões, né? E mexe com esperança também, porque os Estados Unidos, líder mundial. Líder mundial. Mas aí ele tem karmas pesados de ter guerras em aberto, de influências na Coreia, 2 bombas atômicas no Japão, experiências atômicas. Ele tem poderio atômico, poderio de armas biológicas, armas de tecnologia incrível que pode destruir a humanidade inteira. Então, sabe, isso pesa, não é? Está em poder deles. Está em poder deles. Então, também requer uma mudança de atitude, né? Principalmente dos Estados Unidos. Parece que ele está querendo mudar. Não sei se vai conseguir, mas eu acho muito difícil. E o Brasil, a América do Sul? As profecias são as melhores possíveis. São? Tanto para o Brasil e a América do Sul, como para a África também. Então, o Hemisfério Sul vai ter a grande oportunidade de desenvolvimento. E o Brasil vai fazer jus àquilo que ele tem na bandeira, que é a ordem e progresso. O Brasil vai chegar um momento que ele vai pôr ordem dentro de si mesmo, dentro do Brasil, e ordem no mundo inteiro. E levar o progresso. Nós vamos ter crianças, devido à miscigenação racial que nós temos. Veja, você tem ascendência, não é? Libanesa. Eu tenho ascendência, na minha família tem libanês, na minha família tem português, italiano, tem judeu, tem de tudo. É paulistano, né? Da gema, mas tem uma miscelânea. Tem uma miscelânea total, né? E essa miscigenação racial muito grande que a gente tem, ligado à missão do Brasil, que a gente chama Missão Brasil, realmente vai proteger o Brasil, tanto é que o pré-sal, essa camada tão grossa de sal que segura essas camadas, segura também eventuais efeitos maléficos das bolhas internas, né? Explosões de petróleos e gases. Então o Brasil está protegido. Só que ele tem que mudar o comportamento, tanto no aspecto político como no aspecto social. Nós temos que ter uma melhor educação, a educação está em declínio, temos que ter melhor saúde, melhor assistência médica, a melhor estrutura, erradicar a pobreza, não é isso? Não dando bolsas, não dando salário isso, salário aquilo, mas realmente dando oportunidade de emprego, onde cada um possa enriquecer o quanto ele quiser, o quanto ele puder, na proporção de sua capacidade e dos seus esforços, não é isso? Então é isso que precisa. Então nós temos que mudar o conceito do Brasil, vestir realmente a camisa Brasil da ordem e do progresso, não no carnaval, não na Fórmula 1, não na seleção brasileira de futebol, mas sim na atitude do dia a dia, nas empresas, na família, na educação, como professores, como pessoas que nós somos, e aí sim a gente tem as melhores profecias para o Brasil. Nós vamos ter os maiores gênios da humanidade, vão ser brasileiros, as crianças vão nascer superdotadas, espertas, com 2 mentes, são crianças bimânicas, mente usual que nós temos, mas uma mente especial. Nós vamos ter desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico em todas as áreas. O Brasil realmente vai empurrar o mundo. Aquilo que até então, né, até hoje, foi comandado pelos Estados Unidos, acabou. Isso tudo vai vir para o Brasil. Por isso que eu digo, não adianta ter muita esperança no modelo americano, no novo presidente, porque Melquisedeque já se encheu, né? E ele falou o seguinte, olha, agora é hora de darmos oportunidade para um coitadinho, explorado pelos juros, já pagou explorado pela ignorância, que foi limpo, não é? Roubaram tudo que a gente tinha, ouro, riquezas, levaram para a Europa os portugueses, né? E na América do Sul os espanhóis levaram, e na África todo mundo limpou também, então os nossos queridos africanos ficaram pobres, né, com as suas riquezas. Então é hora de virar o barco, né?
E quem vira não somos nós, quem vira são os ditames de lei. Então, as profecias são as melhores possíveis para o Brasil em todos os aspectos. Quando diz que o Brasil será o celeiro do mundo, é esse o termo mesmo? Esse Agricultura, é o termo. Pecuária? Tudo. Nós vamos alimentar o mundo, vamos dar água para o mundo, vamos dar energia para o mundo, combustível para o mundo, tecnologia para o mundo, arte para o mundo, educação para o mundo, tudo novo para o mundo. Vocês falam, poxa, mas com esse povo que está aí, com esse governo que está aí, eu não estou criticando o governo, mas estou dizendo, com esses governos, esse e o que vier, pouco importa. Não, mas aí vem a força espiritual da transmutação, da mutação, que vai trabalhar nessas novas crianças que vão mudar a sociedade. Não somos nós. Nossos filhos e nossos netos. Estão por vir. Estão por vir. E a Era de Aquário tem tudo a ver com isso? O que você me diz da Era de Aquário? A Era de Aquário, ela começou no dia 21 de março de 2006. Né? Então nós já estamos com 2 anos e 9 meses, praticamente, não é? De Aquário. Está muito no início. Mas existe o interregno. É uma transição, na verdade. Essa transição, o interregno, né? A gente ainda tem o rabo do peixe, né? O rabo do peixe que ainda está do peixe no nosso ainda. ciclo. Que vai até 2013. Mas por isso que fala-se tanto. São 7 anos, né? Esse período de transição. E aí depois disso sai Aquário, começa a ser puro. E o mal vai recrudescer, o mal vai diminuindo gradativamente, não é de uma hora para outra, é impossível, né? Mas as consciências, o trabalho, a educação, a genética dessa nova raça, as oportunidades vão mudar. Então o mal vai diminuir e o bem vai começar a subir. Hoje podemos dizer que 95% está dentro de aspectos maléficos, mas é só olhar as notícias nos jornais, os programas de televisão, os programas de rádio. Poucas rádios como nós somos aqui, né? Por isso que a gente sente orgulho. A gente tem o Jornal da Boa Notícia, que nós que lançamos, né? Então, tem todo um leque para a pessoa escolher as oportunidades. Então, o mal vai diminuir, o bem vai começar a subir. Até que equilibre os dois e depois o bem passa para cima. Então, nas próximas décadas e nos próximos séculos, realmente vamos ter uma mudança muito grande. Era de Aquário vai até... Era de Aquário vai até 4006. De 2006 a 4006. Essa fase o mundo tem que dar uma guinada. Com certeza. Aqui chamamos de mistérios maiores e mistérios menores. Os mistérios maiores são aqueles que envolvem diretamente as hierarquias que administram o planeta, que administram todo o processo humano. Porque, veja, quem que cuida da Terra? A Terra tem reações químicas, lá dentro da Terra existem materiais fundidos, existe todo um processo químico, então essas reações, então tudo isso tem um comando. Então veja o reino vegetal, quem que cuida do reino vegetal? Então chove, aí tem vegetais, a gente vê a força da vida que tem um vegetal que nasce numa pedra. Então tem todo um processo do vegetal também. Alguém cuida do vegetal. Veja os animais. Animal não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem igreja, não tem filosofia, não tem nada. Mas alguém cuida dos animais. Os animais estão aí, os animais selvagens. Então veja a vida que existe nos mares, nos ares, não é isso, na natureza, nas selvas, nos matos, etc. Alguém está cuidando disso. E este alguém a gente chama de Melquisedeque, que cuida de tudo que acontece na Terra. E cuida também do homem. Só que a diferença do homem para os outros reinos é que ele tem o livre-arbítrio, né? E aí ele interfere. E quando ele interfere, ele faz o desastre que aí está, né? Mania que a gente tem. Essa mania toda. Então, essa figura que a gente chama Melquisedeque simplesmente é fantástica, né? Então, ele cuida disso tudo. Então, todo este processo, né, de uma nova era, de uma nova administração, dos acontecimentos, dos fatos, é ele que comanda, né? Então, tudo isso é planejado, tudo isto é pensado, né? Leis do universo. Isso. O que são as leis do universo? Nós temos 3 leis básicas universais, né? Sintetizadas, e que o espiritismo e os espíritas realmente pegaram essas 3 leis. A primeira lei diz que é a lei da evolução. O que é evoluir? Evoluir é dar voltas, né? E tudo está dando voltas. Não tem nada parado no universo. O Sol gira em torno dele, faz com que todos os planetas girem também, todos os planetas giram em torno de si mesmo, o sistema solar gira em relação ao centro da galáxia, a galáxia gira também em torno dela, ou seja, no universo não tem nada parado, tudo está em movimento.
E essa lei da evolução é exatamente isso. Diz que não tem nada parado, tudo está em movimento. Então, se não está nada parado, tudo está em movimento, morrer, acabar é uma farsa, é uma mentira, porque então existe o retorno. Então, por isso que dentro da tradição iniciática, essa lei, primeira lei da evolução, ela automaticamente diz que nós voltamos, né? A segunda lei é a lei de causa e efeito, que a gente chama de lei do karma. E a lei de causa e efeito é ação e reação, né? Não existe nada que acontece sem não ter uma causa. Então, toda causa provoca um efeito, todo efeito que existe tem uma causa. E esse é a base dos mistérios revelados, né? A gente procura saber as causas e estuda os efeitos. Então, é a lei de ação e reação que a gente chama lei do karma ou lei do equilíbrio universal. E o maior equilíbrio é espírito e matéria, né? Porque tudo é polar, dia, noite, homem, mulher, macho e fêmea, certo e errado, cima e embaixo, assim por diante. E essa lei, então, ela diz essa polaridade, não é? E causa e efeito. E a terceira lei, não é? É a lei dos ciclos. Ou seja, tudo, nada é contínuo, mas tudo é cíclico. Da mesma maneira que a gente tem o segundo dentro do minuto, o minuto dentro da hora, a hora dentro do dia, o dia dentro do mês, o mês no ano, o ano no século, século no milênio, né? O milênio na precessão dos equinócios, etc. E esses ciclos. Então tudo é cíclico. E nós temos os ciclos também. Nós morremos toda noite quando a gente dorme e renasce no dia seguinte. A gente fala que o sono é o irmão menor da morte, é o caçulinho da morte. Então a gente também tem um ciclo, né? Que aí vem a reencarnação, que é o nome errado, o certo é volta à forma, porque tudo volta à forma. Então o homem tira, por exemplo, o metal na forma de óxido da natureza. O que faz a natureza? Oxida o metal para voltar para óxido novamente. Essa é a grande lei da volta à forma. A semente, né? Planta uma semente e volta à forma de uma árvore, né? E a maior maneira de nós entendermos, por exemplo, a reencarnação era uma semente. Porque naquela semente existe uma árvore que, sem existir, é impossibilidade. Se a gente plantar, essa árvore espiritual vai se tornar árvore física material. É o espírito e a matéria, né? Que é a grande polaridade. Então essa é a lei da volta à forma. E nós voltamos à forma, tudo volta à forma, não é? Então são as 3 leis fundamentais. Mas na realidade são 7 leis, chamado de 7 princípios herméticos, ou do hermetismo, que estuda as leis. Tem a lei do gênero, a lei do número, não é? A lei da similaridade, o que está em cima é como o que está embaixo, que são derivadas dessas 3. No final dão 7 leis herméticas, que são os princípios herméticos. Tudo isso, você tem inúmeros discípulos por aí. Você continua ensinando, dando aulas? Sim, normalmente. Aonde? Né? Como que está? Tem curso em aberto? Tem curso em aberto. Eu tenho dado muitos cursos na consciência cósmica. Por exemplo, estamos falando do tarô, né, que é o Mistérios Maiores, que você perguntou, os Mistérios Maiores e Menores. Então, Mistérios Maiores são esses mistérios desses comandos, né, voltando, né, só para não ficar em aberto, que são os mistérios do tarô maior. Então, são os mistérios de Vênus, né? E Vênus mexeu na genética animal para depois poder mexer na genética hominal. Porque o plano Terra era para a gente ser, no final da evolução, pior do que um orangotango ou um gorila. Oh, meu Deus. Então as hierarquias femininas se revoltaram, as hierarquias lunares, e aí mudaram o plano. E aí essa hierarquia dos anjos caídos, né, que chama hierarquia de Vênus, mudou a genética animal e depois a hominal. Isso deu origem ao término dos dinossauros e trazer todos esses animais. Cachorro, gato, né, esses cachorros que a gente, esses animais atuais que a gente tem, não são terrenos típicos. Os animais da Terra eram gigantescos, nós éramos gigantescos, horríveis. Então isso foi cortado e mudaram na genética. Então isso está ligado aos mistérios maiores. Então a gente chama de tarô, são 22 lâminas ou concentrações de conhecimento. E existem os mistérios menores, que são do tarô menor, ou do tarô humano. Então nós temos 22 cartas ou 22 mistérios maiores, com mais 56 menores, dos 4 naipes do baralho comum, né? Que é o tarô também. E somando 22 mais 56, temos 78, que são os 78 mistérios, né? 22 maiores, 56 menores. Então isso sintetiza praticamente todo o arcabouço, toda a estrutura do ocultismo. O tarô acaba explicando bastante isso. Mas não esse tarô que aí a gente vê na Praça da Sé, ciência, no Viaduto do Chá, no centrão de São Paulo. Né? Sai a carta 13 é morte. Sai a carta 4, você vai ser chefe. Não, isso não. Porque o tarô é uma linguagem sagrada, ele fala de tudo, tem o oráculo do tarô, né, que fala
aquele que entra nos mistérios. Né? É muito maior, muito né, do maior. que a gente imagina. Muito maior. E você dá curso a respeito disso? Sim. É sim. iniciação aí. Sempre aos sábados a gente está falando do tarô, das 15 até às 18 horas. São aulas avulsas, qualquer aula que assiste já vale. Não é um curso completo. Tá. São entradas do tarô. Então eu dou 22 entradas para o tarô. E cada lâmina é uma entrada. A gente entra por uma. O mecanismo de entrada é o mesmo, mas tem que ter o conhecimento para entrar. E cada porta das 22 portas tem um conhecimento específico. É isso que eu passo. E depois que está lá, o tarô fala e sai por qualquer porta. Né? O mundo está preparado para essa evolução toda, para esse autoconhecimento? As pessoas estão preparadas? O mundo está preparado para o quê? Para assistir novela, para futebol, para samba. Veja, nós somos muito errados. Se a gente fizesse aqui, por exemplo, uma novela, onde o pai era perfeito, a mãe era perfeita, a mãe perfeita, filhos perfeitos, tudo funcionando, né? Então, aquela família assim exemplar, aquelas conversas assim encorpadas de conhecimento, de consciência, né? Eu pergunto para você, alguém iria assistir essa novela? Acho que não. Ele quer novela que tem morte, que tem assassinato, que tem intriga, que tem traição, que tem briga, violência, inveja, não é isso? Então, o homem gosta. Aí o homem gosta de má notícia, então você pega o que faz a televisão, né? O que faz as rádios, os jornais. É tragédia, então o homem gosta de tragédia, então o homem gosta de sofrer. Ou seja, ele tem que mudar o enfoque, nós temos que acreditar na vida, que é o lema da nossa rádio. Tem que ter amor, tem que ter alegria, tem que ter saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, né? Buscar a ética, a justiça, a moral. Então veja, os meios de comunicação são muito ruins, não é isso? Tirando a nossa rádio. Né? Então, veja, é complicado isso. Então, o homem não está preparado. Por quê? Ninguém ensina isso. A educação, o que a gente aprendeu na escola? O que ensinaram para você, Samira? Enfiaram o goela abaixo o quê? História, geografia, matemática, etc. Ensinaram você a amar? Ensinaram você a amar a terra, a respeitar a terra. Ensinaram você a despertar dons, faculdades, potencialidades. Ensinaram você a viver a vida que vale a pena ser vivida cada minuto. Porque cada minuto que a gente vive é um minuto que morre. Não, ninguém ensinou. Ninguém me ensinou, ninguém ensinou. Nem o nosso ouvinte que está ouvindo. Enfia aquele negócio goela abaixo que não serve para nada depois na nossa educação. E aí o dia a dia é diferente, né? Diferente. E a gente cria essa sociedade que aí está, né? Cada vez mais degenerada. Então tem que mudar o homem. Aí caímos no pensamento. Cai no pensamento. E aí as formas de pensamento? Exatamente. Aí se a gente é o que a gente pensa. O tempo todo. O limite de nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. Se você pensa que você é azarada, você vai ser azarada. Se você pensa que você não consegue, você não consegue. Se você pensa que você tem dificuldade, você vai ter dificuldade. Então, o pensamento modela o ser humano. Então, nós temos que ter pensamentos assim fortes, pensamentos claros, precisos, e mudar o pensamento realmente é a primeira chave da transformação humana. É mudar o pensamento. Se a pessoa está com uma dívida, ela fica pensando na dívida, não em como ela vai pagar, não no trabalho para ela fazer pagar. Porque a gente não tem que estar preocupado com a dívida. Quem tem que estar preocupado com a dívida é quem tem que receber, não quem tem que pagar. Né? A gente vai pagar por ética, etc. A gente pensa errado, né? A gente tem que aprender a pensar. Precisa dar um curso para aprender a pensar. Eu tenho 32 CDs falando de mente quântica. Que é uma mente potencialidade. Tem CDs também que falam do poder do pensamento, como pensar correto. Isso tudo tem. Como adquirir esses CDs, professor? Eles são disponíveis no site da Consciência Cósmica, que é conscienciacósmica.com.br. Também tem programa aqui, a Eliana. Eliana né? Araújo. Não tenho nada a ver com a Consciência Cósmica, apenas nós somos parceiros de trabalho. Né? Só espaço. Né? Eu também pode falar comigo também, diretamente. Tenho todos os CDs. E comigo ainda tem a vantagem de eu dar assessoria direta em caso de dúvidas, né, dos cursos. E como entrar em contato com você? cd@mistérios-revelados.com cd@mistérios-revelados.com. Facinho, manda um e-mail que ele responde. Responde, então é isso aí. Né? 800 CDs? Eu tenho 400 editados, 400 de editação, né? Mais os 25 mil programas de rádio sendo também limpos, né, de propagandas e coisas assim que tem, e colocando textos. São inúmeros programas que eu tenho de televisão. Né? Tem TV também? Tem, eu fiz muitos anos TV também. Tem hoje também TV, né? 24 horas na internet.
entra em super8tv.com.br. Estou lá há 5 anos, diuturnamente, 24 horas. É 8 em número. Super8tv.com.br. Super8.com.br. Não para, nunca? Não para. A evolução, não pode parar, nada para. Eu sigo a lei universal. Este pensa 24 horas. 24 horas. Até quando está dormindo, ele está pensando. O pessoal diz que eu não tenho cérebro, que eu tenho computador. Né? O computador dá vírus, né? O teu não, né? Eu não. O meu é antivírus. Não leva pilha, não leva nada. Eu fui comprar pilha, agora ele falou que eu funcionava a pilha. Também não muda, né? Não muda. Não muda, não tem versão nova. Nada. Tudo é. Me diz uma coisa, e a ufologia? Tudo bem quando você era garoto, né? Você viu. Me diz uma coisa, você continuou estudando ufologia? Depois eu adentrei no mistério da ufologia e descobri que os UFOs são fenômenos dos mais antigos da humanidade. É o maior fenômeno que existe em contexto que choca a ciência, não é? E porque existem realmente livros como o Samarangana Sutradhara, que é um livro hindu, que fala dos vimanas, objetos assim que levam 100 pessoas. Existem tipos que são esféricos, achatados tipo disco ou tipo charuto. Existe o Vimakrika Chostra, que é um tratado de mais de 3.000 anos, escrito por Bharat Vey, e que fala dos UFOs também. Então veja, é muito antigo isso, né? São mais de 3.000 anos. E na Atlântida, que foi uma época evolutiva de 53,7 milhões de anos atrás, existiam esses vimanas, que correspondem aos UFOs. Então eu comecei a ver não só o aspecto do fenômeno, mas o histórico, né, da humanidade. Alexandre Magno, né, estou falando 300 anos antes do ano zero, o que acontece? Numa batalha apareceram 2 UFOs. Isso é registro de Alexandre Magno. Uhum. Então ele não era louco, ele era um grande conquistador, né, Alexandre Magno. Então a quantidade de fenômenos que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos, na Idade Média, com registros, foi fantástico. Isso tudo tem. Então existe vida além da Terra? Não, tudo é terreno. Tudo é terreno? São todos aqui, de outras realidades do passado, e são associados a essas hierarquias que eu falei, hierarquias de Vênus, né? Sempre eles que estão atrás desse fenômeno. Temos que estudar muito para poder entender bem o assunto, né? E ouvir muito o programa do professor Ademar aqui na rádio, que ele fica falando sobre isso o tempo todo, direto. Não é, professor? São 3 programas, está terminando o programa, né, Lucas? Chegando ao final. Já passa muito rápido. Então são 3 programas, o Consciência e Revelações, sábado hoje tem, dá umas, né, às 13 horas, Mistérios Revelados Especial, com a participação do ouvinte. Sim. Sextas-feiras, das 21 às 22 horas, e o Mistérios Revelados, programa mais antigo da rádio, de segunda a sábado às 4h30 da manhã. Exatamente. Ok? Considerações finais, professor? Considerações finais. Primeiro, eu quero parabenizar você pelo seu programa, que é uma delícia, né? A gente sempre acompanha. E o Valdemar Cilione deve ter ficado muito feliz, né? Porque o encorpamento que foi dado, acho que poderia até exceder as expectativas dele, né? Então, parabéns a você por levar esse programa com tanta sabedoria e também com tanta, assim, naturalidade, que a gente fica até impressionado, né? Primeiro isso. Segundo, parabéns ao nosso ouvinte, não é? Com certeza. Que é fantástico, porque o ser ouvinte da Mundial é especial, né? O nosso ouvinte especial. E o conteúdo que a gente passa faz jus aos nossos ouvintes. Então, você está de parabéns, você que nos acompanha, e queira saber que nós amamos muito você, né? Parabéns ao Lucas aí, que também está no hoje comando está técnico no nosso programa, né? E parabéns ao Brasil pela missão que nós vamos ter, né? Ordem e progresso. E desejo realmente a você muito amor, muita alegria, muita saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, que todos os seus sonhos se realizem, porque sonhar é realizar o futuro, quem não sonha não realiza o futuro, então sonhe com uma vida melhor, sonhe com amor, sonhe com a riqueza, com a prosperidade, sonhe com uma família esplendorosa, com filhos perfeitos, sonhe com tudo que você tiver direito, quiser e puder. Este é a mensagem que eu quero dar a você. Acredite no sonho, porque sonhar é realizar o futuro. Pensar, né? Sonhar, ficar pensando neste sonho o tempo todo e ir buscar. Isso. Né? Que é o mais importante. Professor, muito obrigada. Adorei essa entrevista. Eu acho que tem assunto para mais umas 3 conversas aqui. Viu? Nossa, aí com certeza.
Gente, um excelente final de semana a todos. Lembrando para acessar o site da Rádio Mundial, que é o www.radiomundial.com.br. Nós estamos com inúmeras promoções no ar, é só acessar, se cadastrar e participar. Contamos sempre com você. Gente, um excelente final de semana e fiquem conosco, a Rádio Mundial tem muito mais coisas para você. Até sábado que vem. O Mundial e Você, deste sábado, prestou uma homenagem ao saudoso professor Ademar Ramos. Fica aqui nosso respeito e saudades, desde que fez parte da história da Rádio Mundial. Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Chaini.